Então, dando continuidade à conversa anterior, passo a tratar aqui sobre o desenvolvimento cognitivo. Então, para fazer esse entendimento do que é o desenvolvimento cognitivo, algumas coisas são importantes, né? Como, por exemplo, o que eu entendo como a minha atuação como educador no desenvolvimento cognitivo de uma pessoa ou de várias pessoas. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento cognitivo, eu estou falando do processo de comportamento de ensino e aprendizagem. Então, a aprendizagem ela necessita de que haja intervenção para que de fato ela seja efetiva. Está muito comum hoje uma discussão do nível eu não tenho ideologia. Então você ouve as pessoas dizerem, olha, eu não tenho ideologia, eu ensino para o aluno que do jeito que ele tem que aprender, de um jeito que é conservador, tradicional, é ideologia. Então chega lá na escola e está lá que o A é de abelha, o C é de cavalo, o B é de bola e assim vai. Então tem uma ideologia assim, muitas vezes não assumida, e quando não se assume quem é você, quando você não assume qual é o seu papel, você abre espaço para qualquer interpretação. Então uma das coisas muito importantes, ou no papel muito importante do educador, é saber a que veio. E para entender o desenvolvimento cognitivo, eu tenho que lembrar que é um tripé que associa as relações psicológicas, o biológico e as interações sociais. Para poder entender essas interações sociais, os maiores estudiosos, talvez o segundo mais citado como educador no mundo é o Vygotsky, no mundo e no Brasil, o terceiro no mundo é o Paulo Freire, que vão trazendo aí a ideia de uma educação significativa e libertadora. O que é isso? Uma educação que de fato traga um processo de desenvolvimento cognitivo significativo para o indivíduo. Claro que as questões psicológicas passam pelos mesmos viés, assim como as biológicas. Eu dei o exemplo das sociais porque é o que está muito em discussão hoje em dia. Tem se falado muito de não ter ideologias, quando a gente sabe que a própria afirmativa de eu não tenho ideologia significa dizer que eu tenho sim. E essa afirmativa ela é bastante perigosa porque você não se identificou. Qual o seu projeto? E ter o seu projeto é ter um entendimento de como ensinar o indivíduo. Então, dentro dessa linha, eu preciso lembrar que, segundo Piaget, a verdadeira base do ensinar não está no equilíbrio, está no desequilíbrio. Desequilibrar é tirar a pessoa da zona de acomodação, em que ela estava colocada, ela estava inserida, e trazer para a pessoa uma nova ideia, uma nova elaborada ideia do que ela viu a partir de uma desordem criada. Eu vou dar um exemplo físico, que aí cabe uma reflexão boa na linha de Jean Piaget. Então você imagina uma criança que aprendeu a andar com um andador. Então ela sabe que toda vez ela vai aprender nessa primeira fase sensório-motor, eu vou falar disso mais especificamente já, ela vai aprender que se ela cair, ela levanta de novo. Então ela levanta e ela basicamente não cai, porque ela cai no saquinho ali do andador. Uma criança que aprende a andar sem andador, ela vai cair de fato, vai se esborrachar no chão, vai chorar. Bom, isso tem grande importância no aspecto emocional do desenvolvimento desse indivíduo. Então, muitos estudos aí buscando como o desenvolvimento do indivíduo que anda com andador, um exemplo aí bem bobinho, mas para você entender que o desequilíbrio é diferente para uma criança que anda sem andador. E aí é claro que cabe um estudo sobre as consequências impactantes sobre esse indivíduo. Então vamos pensar lá no que o Piaget traz sobre os 4 estágios de desenvolvimento do indivíduo. Ele vai dizer que nos 2 primeiros anos, aproximadamente, inclusive quando ele escreveu, as crianças nasciam ainda de olhos fechados e eram embrulhadas em cueiros. Hoje
A criança, em um mês de nascida, está tomando banho sem banheira com os pais no box, né? Então, tem uma mudança significativa aí sim, mas ele vai trazer aí, cabe a reflexão, Piaget não está superado, o que mudou foi alguns sentimentos humanos ou percepções do organismo humano. Mas o Piaget traz lá que nesse estágio sensório-motor, que é os 24 primeiros meses aproximadamente da criança, ela ainda tem uma atitude, ela age puramente por reflexo. O ato de sugar, por exemplo, né, ela suga porque é um animal, ou age como um animal que precisa sobreviver e vai sugar para sobreviver. Então, quando ela tem o hábito de levar todas as coisas na boca, ela está buscando identificar. Então, ela começa ali para os 2 anos, um pouco antes, dependendo do estímulo, que aí é uma discussão muito interessante que vai para Vygotsky, né? Dependendo do estímulo, do meio social onde ela está inserida, ela vai para uma outra fase, que é o estágio pré-operatório, em aproximadamente 2 anos, que ela já entra nas capacidades simbólicas. Então, a partir daí, ela já começa a participar de jogos simbólicos, a compreender aí melhor o mundo ali próximo dela, né? Ela começa a criar imagens mentais, ter mais clareza aí até dos seus próprios sonhos, ou um, talvez aí uma fase importante do desenvolvimento, por exemplo, dos conceitos e preconceitos sociais, né? Exatamente porque ela vai começar a questionar o mundo em que ela vive, e é claro que isso já está mais próximo dos 5, 6 anos, quando ela vai para a terceira fase, que segundo o Piaget é o estágio operatório concreto. Então, criança aí com mais de 6 anos, aproximadamente 7, até próximo aos 11, ela está desenvolvendo um pensamento lógico. Então, ela já está ali sabendo exatamente como ela está atuando. Talvez não tenha ainda clareza das consequências, não tenha capacidade maturada para poder entender o que vai acontecer em consequência de tudo que ela fez naquele ato, mas ela tem ali já a noção da vivência e da experiência da sociedade. Então ela já compreende a sociedade na qual ela está inserida. E aí, a última fase, né, que é o pensamento formal, esse estágio, nós já estamos com a criança com 12 anos, aí vai entrar na adolescência, que dá conta do campo hipotético, né? Então, agora com essa idade, ele já consegue aí desenvolver as hipóteses, já consegue entender as funções dele na sociedade. Então, quando ele age agora numa interação, ele age com muito mais clareza do que ele agia antes, lembrando que o Piaget era um biólogo e dentro dessa análise dele, ele está falando mais diretivamente para a questão do desenvolvimento biológico e não das interações sociais, que aí vai bater com outros estudiosos e vai buscar outras perspectivas, né? O Luria, por exemplo, vai trazer a discussão da importância do brincar, dos jogos no desenvolvimento cognitivo. Isso desde sempre. Então, o grande estudo do Luria é apontar como os jogos, que é um elemento social, né, vai permear o desenvolvimento modificado de uma criança que não tem o estímulo dos os jogos e as brincadeiras. Se eu pego Mia Couto, a ideia de aprender matemática significativa está totalmente associado de a compreender a aplicabilidade da matemática. E quando você desenvolve a sinapse para poder pensar desde sempre, estimulado desde criança, você tende a se tornar um adulto com competências suficientes para desenvolver essas habilidades e competências durante toda a sua vida e aplicar não só na escola, mas aplicar no seu cotidiano. Então, o desenvolvimento cognitivo tem na escola a base principal de formação, porque, especialmente, professores são formados para educar, pais não, né?
pais tiveram filhos. Quem tem a responsabilidade de educar é quem se formou para isso, e aí é importante entender com que fase de criança que você está, que estágio você trabalha, para você entender o que ela é capaz de compreender, o que ela é capaz de assimilar a partir das suas propostas educativas.